Olá, queridos, bem-vindos! O programa A Mensagem por Elas está começando! Estamos felizes porque ter a sua companhia aqui significa que você deseja realmente conhecer um pouco mais a respeito da palavra e as lições que ela apresenta. Bom, eu quero começar esse momento mandando um abraço muito carinhoso e especial para algumas pessoas que estão aqui presentes na programação da Novo Tempo. A primeira delas é Jocinei. Jocinei, querida, obrigada por sua companhia. Que Deus abençoe você e sua família, viu? Mas também temos o Sérgio Ramos. O Sérgio, gente, sempre manda mensagens aqui para a gente pelo YouTube. Sérgio, que alegria ter você aqui na programação da Novo Tempo, sempre participativo, não é? Agora, me deixa fazer aí umas duas perguntas para você antes de a gente seguir para a nossa reflexão de hoje. Pensa aí, será que Deus poderia ter criado um universo sem que ninguém desobedecesse ele? Sim ou não? Está na dúvida? Agora a gente sabe que lá no céu teve uma rebelião, Lúcifer. Deus não poderia ter destruído Lúcifer? O que você pensa a respeito? Se você tem dúvidas a respeito disso, está aqui algo que vai ajudar você a encontrar as respostas. A Escola Bíblica aqui da Novo Tempo preparou essa revista, a revista Esperança, a Origem de Tudo, que foi escrita pelo jornalista Michelson Borges. Nela você vai encontrar, sim, muita informação a respeito sobre o ponto de partida da existência, inclusive resposta para as questões que eu acabei de mencionar para você. E agora, como é que você faz para conseguir esse material? É fácil. Manda aí para o nosso grupo, no grupo do WhatsApp, né? Ou melhor não, no grupo do WhatsApp não, para o número do WhatsApp, tá? Prefixo 12, número 982444449. E fala que você quer Revista Esperança, a origem de tudo. E a gente fica aqui esperando a sua mensagem, tá bom? E agora, o que será que Deus espera das pessoas hoje e do mundo? Mas de uma forma especial das mulheres. Hoje a gente vai estudar um pouco a respeito de alguém uma história muito conhecida na Bíblia. E eu quero revelar através desta história aquilo que Deus espera para todos nós nos últimos dias, especialmente para você, mulher, que acompanha aí. Mas antes, a gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta e mais uma vez é uma alegria estar aqui com você. Eu tenho certeza que você já ouviu, leu biografias de mulheres que foram muito relevantes no mundo, deixaram, quem sabe, aspectos importantes para a sociedade, mas eu não sei se você já ouviu falar a respeito de uma delas que se chama Janet Barrett. Essa mulher foi a primeira mulher a circunnavegar o mundo no século XVIII, numa expedição, sabe para quê? Colher e identificar amostras botânicas, porque ela era muito especialista nisso. No entanto, há uma outra mulher pioneira em navegação, cuja história aconteceu muito antes dessa do século XVIII. E está, sabe aonde? Registrada na Bíblia, ali em Gênesis capítulo 7, versos 7 a 13. E eu convido você a ler junto comigo esse texto, que diz o seguinte, Gênesis 7, versos 7 a 13. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus nos ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as portas do céu se abriram, houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E o finalzinho do verso 16, e o Senhor, depois que eles entraram na arca, fechou a porta da arca. Olha, eu gostaria aqui de recordar a vida dessa mulher, que faz parte dessa história que é internacionalmente conhecida, muito embora ela, como pessoa, é uma ilustre desconhecida. Então, sendo desconhecida, como é que a gente poderia aprender algo a respeito da Senhora Noé? Olha, longe de mim querer fazer qualquer tipo de especulação,
Mas eu tenho certeza que se a gente juntar um número suficiente de detalhes da história, alguns contornos do contexto da época e os resultados da vida dessa mulher e da família dela, a gente vai aprender com ela coisas muito importantes. Nós vamos encontrar alguns segredos essenciais para todos nós no século XXI, especialmente nós mulheres do século XXI. A senhora Noé viveu os propósitos de Deus para uma mulher num tempo muito difícil, num tempo de muita perversidade, violência, de apostasia universal, de completa indiferença religiosa. Meus amigos, qualquer semelhança não é mera coincidência não com os dias atuais, mesmo porque a Bíblia fala que nos últimos dias, os dias seriam como os de Noé. Veja o que diz ali em Mateus, no capítulo 24, o verso 37 ao verso 39. E aqui diz assim, Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Sabe, há muitas lições importantes para serem aprendidas nessa história. E aqui a gente tem necessidade de refletir um pouquinho sobre a vida dessa mulher e tirar algumas lições preciosas. A senhora Noé, por exemplo, nos ensina que a gente tem que ser comprometida, e essa é a primeira lição que eu queria deixar clara aqui, que a gente precisa ser comprometida com a maternidade. Deus espera, queridos e queridas, o mundo precisa de mulheres que sejam apaixonadas por seus filhos. Sim, não resta dúvida que Noé, eu creio, ele foi um sacerdote do lar, um pai fantástico, ele ajudou a ordenar seus filhos, mas entenda uma coisa, de acordo com a época, cabia às mulheres os destaques diários da vida. Então eu tenho certeza de que tudo essa mulher fez para que a alimentação dos seus filhos, a roupa deles, mas especialmente o comportamento nas diversas situações, incluindo com o sexo oposto, foram devidamente ensinadas. E eu imagino quanto ela deve ter orado com eles, orado por eles, compartilhado a palavra, ensinado sobre o valor da obediência, orientado nas pequenas coisas da vida, tornando eles aptos para as grandes responsabilidades. E essa aqui é uma lição importante. E sabe qual foi o resultado disso? Esses filhos, quando adultos, assimilaram a missão do pai. E eles foram capazes de ajudar na liderança da construção do barco, daquela grande arca. Mais alguma coisa que a gente pode aqui acreditar é que eles não esmoreceram diante das provocações, diante das más influências e dos costumes daquela época. E como é que a gente pode afirmar isso? Porque lá no capítulo 6, no verso 11 e 12, a gente lê que todos haviam se corrompido naquela época, com exceção de Noé e a sua família. Então, aquele homem temente e justo a Deus também tinha uma família que era justa e temente a Deus. Amigas e amigos, nós somos feitos para adorar a Deus. Mas de uma forma especial, as mulheres foram feitas por Deus física, mental e emocionalmente para conceber e educar. Não resta dúvida, por favor, entenda, que Deus coloca sonhos no nosso coração, porque Ele sabe os nossos desejos de tentar realizar, de empreender, de estudar, de trabalhar. E Ele entende por quê? Porque Ele deseja ver a nossa realização profissional. Ele sabe o quanto nós somos capazes e eficientes. Afinal, Ele mesmo nos capacitou e continua nos capacitando. Porém, uma mulher comprometida com a maternidade, ela precisa compreender que, de uma maneira especial, quando seus filhos são pequenos, ela tem que considerar o tempo que ela gasta com eles. Ela precisa estabelecer prioridades, ela precisa ser presente. É verdade que há algumas necessidades hoje no mundo, que precisam ser atendidas e que fazem que todas nós estejamos envolvidas no mercado de trabalho. Mas quando se volta para casa? Queridas, nós precisamos fazer escolhas. Presta atenção. A gente precisa entender uma coisa muito séria. Quanto mais tenso e mau o mundo se torna,
mais o exercício da maternidade e da paternidade necessitam ser executados. Hoje, os adolescentes vivem muitos problemas que poderiam ser amenizados ou talvez até evitados se nós conseguíssemos viver pouco mais a nossa missão como mães e como pais. Quando nós entendemos essas prioridades na nossa vida, as coisas vão mudar. Agora eu dou um recado especial para você. Se você não é mãe, olha, não se frustre não, porque o amor que está aí dentro do seu coração, você pode isso canalizar para abençoar filhos de amigas, sobrinhos, crianças e jovens. Basta você olhar ao redor e você vai ver a oportunidade aí estampada na sua cara, sabe? Motivos aí para você tentar trazer alegria para a vida de outras pessoas e, sim, ser comprometida de alguma maneira ou outra. Agora, além desse comprometimento com a maternidade, eu consigo perceber a senhora Noé nos ensinando que nós precisamos amar nosso marido. E, aliás, Deus espera, o mundo está precisando de mulheres que amem seus maridos. Eu creio sinceramente que Noé, quando ele é identificado por Deus como um homem justo e temente ao Senhor, ele era daquele tipo de marido que a Bíblia menciona lá em Efésios, sabe? Aquele que teme a Deus e ele ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, a ponto até de sacrificar por ela. Agora imagina você, um homem que ama dessa maneira, ele inspira que a sua mulher seja apaixonada por ele. Então há aqui um jogo, há uma parceria de sentimentos, não é? A senhora não é para mim, eu consigo vê-la como um exemplo de mulher, quando eu observo o respeito e o apoio que ela demonstrou a este servo de Deus, ao seu companheiro de vida. Eu consigo imaginar ela uma mulher que era sábia nas palavras, uma mulher que tinha tato para se pronunciar, tanto para com aqueles que questionavam o trabalho do marido, pense bem, não é? Imagina construir um barco no quintal da casa, e eles podiam estar alegando que ele estava ficando louco, mas eu também vejo a senhora Noé tendo palavras sábias para motivar e aconselhar o seu marido. Uma mulher que escolheu confiar no seu marido, essa é a senhora Noé. A confiar na capacidade desse homem, nas suas convicções. E por que eu posso dizer isso? Eu tenho essa certeza no meu coração porque não existe nenhuma indicação de que ela tenha tido dúvidas da palavra ou da sanidade de Noé. Não tem nada escrito a respeito. Não existe nenhum registro de rebeldia, de desconfiança absurda. Não existe nenhum registro de ela ter recusado para entrar na arca, olhando para trás tudo que ficaria. Não. E olha que nós temos na Bíblia registros de mulheres que questionaram seu marido, como Ló foi questionado, assim como Jó também. Amigas, uma mulher que ama a sua família, ela aceita também esse ministério de administrar a sua casa. Sabe, a mulher virtuosa descrita em Provérbios, ela não é uma escrava para o marido assumindo todos os serviços caseiros, não, mas ela é uma administradora, ela é provedora, ela gerencia as questões para que todos colaborem. Ela pensa, ela oferece o melhor para a sua família, obviamente, dentro das suas possibilidades e de dinheiro, não é mesmo? Amiga, o nosso lar tem que ser um abrigo, um refúgio para os filhos, para o marido. O nosso lar tem que ser um lugar onde nós mesmas nos sentimos confortáveis. Mas isso vai ficar muito mais fácil se a gente compreender o nosso valor dentro da família. E aqui está algo bem importante. O nosso valor não é maior ou menor do que o do homem, mas é igual. Nós temos funções diferentes. Até algumas funções podem ser semelhantes. Mas entendam uma coisa, e você homem que me escuta, um homem que ama sua mulher como Cristo, ele vai encontrar uma mulher que o admirará e o respeitará. Sabe esse termo auxiliadora, que seja idônea, que o Senhor profere para Eva quando ele cria a mulher? Essa expressão lembra a própria função do Espírito Santo. Esse que nos assiste nas nossas fraquezas. Ele é chamado pelo próprio Senhor como o nosso auxiliador. Olha que privilégio nosso. Eu sei que, de repente, esses conceitos podem parecer um pouco antiquados para esse mundo que a gente vive, onde, de repente, a mulher é só valorizada quando ela é independente, quando ela tem uma parte ativa na construção de projetos que são externos. Olha, presta atenção no que eu vou dizer agora.
Não há nada de errado em ser protagonista de grandes realizações. Não há nada de errado em você empreender, conquistar. No entanto, o seu barco, o meu barco, que se chama lar, não pode ficar à deriva. E se eu falo para alguém que viveu o divórcio, não se menospreze. Não menospreze o pai dos seus filhos, se você os tem. Perdoe a si mesma, perdoe a ele. Então siga seu caminho. Há muito valor e capacidade dentro de você que Deus não vai desperdiçar. E acima de tudo, permita que Deus seja o seu esposo. Ele é o único que pode corresponder às suas expectativas, porque Ele é totalmente fiel e Ele entende tudo sobre você. E Ele é completamente apaixonado por você. Viu? É preciso amar o marido, sim. Mas a senhora Noé nos traz uma outra lição. Ela nos ensina que nós precisamos ser nobres na aparência e no caráter. Deus espera disso, Deus espera isso. O mundo precisa de mulheres nobres no caráter. Olha, a gente não tem a mínima noção de como que era a aparência da senhora Noé. Mas pensa comigo, como eles eram descendentes próximos de Adão e Eva, eu imagino que ela deveria ter traços muito lindos. Só que traços bonitos não é suficiente, porque beleza é muito mais amplo. A beleza agrega a pessoa como um todo, a saúde, a disposição, especialmente a personalidade e o caráter, gente. E eu vejo a senhora Noé, sabe o quê? Saudável. Eu consigo imaginá-la forte. Isso por quê? Porque se a gente considerar a qualidade geral do mundo naquela época, ela deveria ter isso aí mesmo, saúde. Mas eu também a vejo como uma mulher linda, não só externamente, mas no caráter. E eu queria pontuar aqui alguns aspectos especiais do caráter dessa mulher e que nós podemos desenvolver. A paciência é um deles. Pensa aí comigo, quem é que vai esperar 120 anos por uma casa flutuante ficar pronta? Quem ia conseguir suportar o deboche dos amigos e vizinhos por ter um barco no quintal de casa? Não é qualquer um, mas alguém que tem essa virtude no seu caráter, é paciência. Uma outra questão da senhora Noé que a gente precisa aprender é o contentamento. Olha bem, quando a porta se fecha pelo lado de fora, ela deixa para trás uma vida estável, para uma vida totalmente incerta e flutuante. Ela deixou o conforto da casa para viver no meio de animais. Ela abandonou seus pais e irmãos, sabendo que em breve a sua família iria morrer. Não adianta a gente se rebelar, né? Nem entrar em pânico, nem adiantava ela fazer isso. As circunstâncias adversas estavam ali, mas havia no coração contentamento. Hoje, essa virtude está desaparecendo. E a gente precisa fazer uma diferença entre comodismo e contentamento, porque são bem diferentes. As pessoas não se contentam com o que têm, com o que são. Elas estão mais preocupadas em parecer do que ser. Elas não renunciam algo do presente por um futuro melhor. Reclamam demais, desperdiçam demais. Mas uma mulher que ama e teme a Deus, ela vai descobrir o seu valor, ela vai desenvolver essas alegrias do contentamento, né? Independente das circunstâncias, ela vai desenvolver a paciência e ela vai desenvolver um outro atributo que essa mulher possuía, a fé. E como é que eu posso acreditar que essa mulher tinha fé? Gente, pensa, quem que ia acreditar numa inundação se nunca tinha chovido? Era preciso crer que a chuva ia descer e que eles estariam seguros, segundo a promessa de Deus. Agora imagina você 371 dias dentro daquela casa flutuante. É muito certo que a palavra de Deus diz que a paciência produz perseverança e a perseverança produz a fé. Essa paciência, contentamento e fé foram obras, sabe do quê? Do Espírito de Deus no coração daquela mulher. Porque acima de qualquer coisa, ela havia decidido confiar na palavra daquele que tem todo o poder no céu e na terra. E você? Você confia? Sabe? Uma mulher que ama a Deus, ela tem fé nele, acredita nele, no que ele diz, acredita no que Deus promete. Ela pode até passar por tempestades na vida, mas ela sabe que Deus vai a sustentar, que Deus vai ajudar a cuidar dessa jornada, vai cuidar do levantar e do deitar dessa mulher. Mas alguma outra coisa a mais que essa mulher nos ensina que a gente precisa aqui entender. E isso é
muito relevante na sociedade hoje, porque uma mulher, ela precisa ser relevante na sociedade. Deus espera que a gente seja atuante na sociedade. E essa nossa relevância está associada ao uso dos nossos talentos, ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, às capacidades que temos. Para quê? Para que a gente possa atender aquilo que tem realmente aí no mundo de necessidades. E foi isso que aconteceu com a senhora Noé, gente. Quando a gente considera que naquela época cabia às mulheres o trabalho de prover alimento para a família, então eu imagino que esta senhora deve ter desenvolvido, ampliado o seu dom administrativo, e obviamente Deus estava ajudando nisso tudo, né, para poder ter todo o alimento naquele barco. Eu imagino ainda que ela deve ter estudado zoologia, botânica, nutrição, veterinária, recursos humanos. E ela deve ter orientado como separar os alimentos, as quantidades, para que todos tivessem a subsistência necessária durante todo aquele período. A verdade é que não foi fácil. Ela precisou encarar uma realidade que mexeu com seus conceitos. Talvez tenha mexido com seus medos, seus tabus pessoais, mas ela decidiu usar todas as suas habilidades e ela quis adquirir outras. Amiga e amigo, uma mulher que investe no crescimento, no seu potencial, a utilidade dela é imensa, ela vai fazer a diferença no mundo em que está inserida. E você está se aprimorando? Veja, nós somos eficientes no nosso trabalho, buscando crescer no conhecimento? Ou será que estamos fugindo de novas experiências, permitindo que o medo tome conta? Não é isso que Deus espera, não é isso que Deus espera de uma mulher ou de qualquer pessoa, qualquer filho dele. Agora, há um último conceito que eu quero mencionar a respeito dessa mulher. Essa mulher, ela ajudou na expansão do reino de Deus. E Deus está esperando, o mundo precisa de homens e mulheres que se disponham a testemunhar. Sim. Veja, Deus concedeu dons espirituais extraordinários às mulheres, aos homens. Mas eu quero focar agora no sentido das mulheres, porque esses dons associados com as características femininas nos tornam essenciais para conseguir compartilhar o amor de Deus. Na senhora Noé, a gente pode ver o dom da hospitalidade, o dom da intercessão, sim, porque as pessoas vinham à casa dela. Nós podemos ver o dom do ensino, o do discipulado. Por quê? Gente, os seus filhos entraram na arca junto com as noras. Os dons, quando são utilizados, eles enobrecem o caráter. Eles dão um brilho à personalidade. Uma mulher que ama a Deus, ela não vai se recusar em aceitar o convite, mesmo que seja para algo que ela nunca tenha feito. Gente, pensa aqui comigo um pouquinho. Quantas vezes nós vivemos situações difíceis, como problemas nos relacionamentos, cobranças da sociedade, injustiças, enfim, tempestades que parece que vão nos levar a naufragar. Por quê? Porque a gente tem a impressão que a gente não vai resistir, às vezes é um dilúvio de problemas. Outros momentos nós sentimos como se nós estivéssemos presas ou presos, deslocados, e como que se Deus estivesse inativo, deixando que a vida nos machuque. A gente precisa lembrar nesses tempos de uma coisa muito importante, que quando estamos passando por dificuldades, por inundações, por tempestades na vida, Deus pode estar nos protegendo de águas muito mais turbulentas. Deus pode estar nos protegendo de um dilúvio arrasador. Mas no momento certo, quando tivermos aprendido aquilo que for necessário, Ele vai afastar a tempestade, Ele vai abrir a janela, Ele vai abrir a porta, nos dando mais que esperança, nos dando, sabe o quê? Um novo tempo, uma nova fase, uma nova etapa. Foi assim com a senhora Noé. No tempo certo, ela colocou os pés em terra firme e seca. A gente precisa seguir com confiança naquele que nos formou, naquele que nos conhece desde o ventre materno. Ele sabe a nossa estrutura, os nossos desejos, os nossos sonhos. Ele conhece nossas lutas, os nossos sorrisos, as nossas lágrimas. Meu amigo, minha amiga, tudo o que você é e faz a diferença.
porque você tem um poder de influência que é tremendo. Então, não se subestime. Não subestime esse poder que Deus lhe deu. Hoje, Deus está nos chamando para fazermos alguns compromissos com Ele. O primeiro compromisso é diariamente estarmos com Ele, estudarmos mais a Bíblia, orarmos mais, para que a gente possa reconhecer a voz de Deus e confiar nele quando Ele nos pede alguma coisa que pode ser até aparentemente absurda. Um segundo compromisso é de sermos obedientes, fazer aquilo que é certo porque é certo, mesmo que tenhamos que andar na contramão e ir contra a multidão, porque foi assim com Noé e sua família. Um outro compromisso, o terceiro, ele deseja e ele pede que a gente lute pela salvação de nossos filhos. Façamos o melhor por eles. Um quarto compromisso que a gente aprende hoje com essa história que Deus espera que a gente faça, que a gente ame nosso marido com respeito e parceria. E a mesma coisa os homens que amem suas mulheres com respeito e parceria. Um quinto compromisso de que a gente cuide da gente mesma. No sentido físico, no emocional, no espiritual, crescendo no conhecimento, em sabedoria, na paciência, no contentamento e na fé. Sim. Mais um compromisso para você, o sexto. Desenvolva, sabe? Faça isso, de desenvolver as suas habilidades, para ser mais relevante onde você está inserida, sendo o mais amável possível, inclusive com as pessoas. Por último, um compromisso de se apegar e crer na palavra e nas promessas de Deus, custe o que custar. Eu convido você para que sejamos corajosas, que sejamos corajosos, todos nós, cumpramos o nosso dever, coloquemos a nossa energia, não naquilo que o mundo espera que nós sejamos como homens ou como mulheres, mas naquilo que Deus espera. Não troquemos a recompensa transitória que o mundo oferece, mas nos concentremos na recompensa que Deus tem para cada um de nós. Uma recompensa que ninguém pode tirar de nós, a não ser nós mesmos, a não ser nós mesmas. E aí eu fico pensando, diante de todo esse cenário, em que estamos tão próximos da volta de Cristo Jesus, porque lemos no texto que assim como foi nos dias de Noé, assim será antes da vinda do Filho do Homem. Será que não necessitamos nesse momento fazer uma reavaliação nesses segredos da vida de Noé, da senhora Noé, dessa família? Eu espero que ao ter avaliado sobre a maneira como ela se comportou, a maneira como ela dirigiu a vida, a sua casa, como ela viveu com seu marido, com seus filhos, dentro do contexto, você tome uma decisão importante. Não importa o que for, cumprir aquilo que Deus pede para você, o propósito que Ele tem. Vamos orar. Deus querido, louvamos o Teu nome e nesse momento nós suplicamos pelo poder do Teu Santo Espírito que nos ajude a compreender o propósito que temos nessa vida, como homens e especialmente como mulheres, que sigamos as Tuas perfeitas vontades, porque elas vão trazer a nós apenas satisfação, alegria e recompensas, ó Deus, que serão não só nesta vida, mas serão eternas. Obrigada por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.